Faz muito tempo, Marcelo, Pedro, que eu vejo várias pessoas chegando para mim e falando assim: Igor, como é que eu faço para me certificar analista? Como eu faço para me certificar assessor de investimento? Tem outras pessoas que elas chegaram para mim e falaram assim: cara, eu tô cansado do que eu faço, eu não gosto da minha profissão, tô querendo largar o que eu faço e vim operar bolsa, né? E aí, essa semana passada eu tava aqui, eu percebi que os agentes autônomos, os assessores, alguns deles estão montando as suas próprias carteiras, vivenciando o mercado, aprendendo. E eu resolvi contar um pouquinho pro pessoal o que dá para fazer, como é que faz, como é que entra para esse mercado e tirar algumas dúvidas do pessoal aí. Marcel, antes de mais nada, eu gostaria que tanto você quanto o Pedro se apresentasse, contasse um pouquinho da sua história e falasse pro público como é que vocês chegaram no mercado financeiro. Quem é o Marcel, quem é o Pedro? Fala aí, Igor. Primeiro, pessoal, satisfação enorme estar aqui no Botecast com Igor Rodrigues. Tem uma longa trajetória aí, que muitas vezes se confundiu com a trajetória da própria Liberta, né? Oriunda da então Leandro Stormer e do Trade ao Vivo. Né? Então fomos parceiros durante muito tempo aí. Satisfação enorme de ter aqui no nosso escritório da Liberta em Balneário Camboriú e poder falar um pouquinho da nossa empresa, da profissão de agente autônomo e de outras carreiras do mercado financeiro. Em pleno né? inverno em Balneário. Na praia, né? Porque... Na praia de blusa de frio. Justamente, esse escritório aqui, a gente fez questão de fazer aqui, gente, porque ele representa justamente o nosso propósito, né? Que é transformar investimento em liberdade, e a gente traz isso para todos os âmbitos, tanto da liberdade financeira para o cliente e para o assessor de investimento, mas também passando pela liberdade geográfica de poder tanto trabalhar de qualquer lugar, como ser atendido de qualquer lugar, e de tempo. O nosso foco é muito na produtividade e focando nessa liberdade como um ideal a ser perseguido e uma construção a ser feita pelos nossos assessores, né? Marcelo, você, igualmente a mim, era militar também, né? Eu, tu e o Pedro. O pessoal perguntou aqui, pela bala de canhão aqui. Né? Nós três, né, Igor? Exatamente. O boteco gaúcho, ele é meio estranho, né? O pessoal toma chimarrão no boteco, aí fica complicado. Eu tomo ainda o chá verde, mas é o meu contínuo, esse aqui é padrão. Inverno e verão. Não para nunca, Igor. Eu gosto de tomar uma cervejinha, hein? Como é que veio a vontade do Marcel chegar no mercado financeiro? Como que acontece esse processo? Pô, então, Igor, minha formação foi, apesar de ser administrador, é basicamente militar. Fui oficial do Exército aí durante mais de 7 anos. E uma coisa que, desde lá de trás, né, me chamou muita atenção no mercado financeiro é que é a meritocracia. Eu acredito que ela acontece num nível, talvez, superior à média de mercado, né, no mercado financeiro. Porque tem a possibilidade de ascender muito rápido na profissão, independente por qual via que siga, mas dá para ascender muito rápido e por mérito próprio, desde que tenha um ambiente adequado, um ambiente, uma estrutura e um suporte para poder chegar lá. Né? Então, desde quando eu estava no Exército, eu tentei procurar um ambiente que fosse parecido com isso. Tá? Então, logo que eu saí do Exército, eu passei um tempo estruturando investimentos imobiliários, então trabalhando com desenvolvimento e funding de projetos, e foi assim que eu conheci, então, o Leandro Stormer, o Stormer, o pessoal todo do time, e a gente estruturou diversos projetos até que fui convidado aí a assumir a gestão do time. Que basicamente a minha entrada no mercado foi pela capacidade de gestão, já oriundo da administração, de oficial do Exército também, né? Mas que eu vi ali que a gente tinha um instrumento bem interessante para promover o mérito. Então, meu veio muito pelo ideal, pela oportunidade de crescimento grande, de poder sonhar grande, realizar e ao mesmo tempo proporcionar isso para os outros. Vi que era um ambiente perfeito para isso e é um pouco do que a gente vem construindo na Liberta desde então. Passei 2 anos na estruturação desses projetos imobiliários junto com o time e depois assumindo então a Leandro Stormer Investimentos na época, que acabou se transformando na Liberta Investimentos. Muito que legal. A gente tem hoje. E você, Pedrão? Como é que chega no mercado financeiro? Quem é o Pedro? Vamos lá. Primeiro também, obrigado pelo convite, Igor. É um prazer a gente estar falando um pouquinho sobre as profissões no mercado financeiro. Antes de tudo, eu tenho que dizer que eu sou um apaixonado pelo mercado financeiro. Tá? O mercado financeiro realmente é algo que eu faço com muito prazer, tá? É algo que eu tenho muito prazer no dia a dia de estar nele. E a minha trajetória começou também como oficial do Exército, mas muito no DNA até da Liberta, o DNA de educação, na educação financeira. Eu via meus colegas, funcionários públicos, que tinham uma grande dificuldade de saber lidar com o recurso que eles ganhavam. Eles não tinham muito a instrução de como alocar esse recurso, de como fazer esse dinheiro
trabalhar para eles. Então eu comecei a buscar estudo, comecei a me especializar mais na área e em pouco tempo a gente acaba se tornando uma referência no nosso ciclo. Várias pessoas me procuravam para falar sobre investimentos. Pô, Pedro, conta um pouquinho, como é que tu faz? Pô, eu sei que tu investe lá na bolsa, eu sei que tu consegue deixar o teu dinheiro rendendo, sei que esse último ano tu fez o dinheiro trabalhar para ti. Me conta um pouquinho mais sobre isso. Aí eu comecei a ver que realmente, primeiro, eu tinha um pendor natural para o mercado financeiro, era algo que eu tinha satisfação e prazer em fazer, e depois eu vi que poderia ser, inclusive, uma profissão. Nesse tempo, o que eu fiz? Eu busquei me especializar mais na área, me formei em economia, fiz cursos de especialização, estudei bastante o mercado, para aí sim eu tomar a decisão de qual carreira que eu ia seguir. E aí eu decidi pela carreira no mercado financeiro e a profissão que mais, na minha visão, eu poderia auxiliar outras pessoas e outras famílias a cuidarem melhor dos seus investimentos é a profissão do agente autônomo, o assessor de investimentos. E aí que eu escolhi fazer essa transição e me tornar assessor de investimentos. Deixa eu fazer um gancho aqui, né? Pô, Milico só fala em pendor para esse meio, a pujança do mercado, né? Exatamente. Mas, pô, tem que fazer um gancho super importante, que o Pedro colocou, educação, né? Toda a nossa origem da Liberta Investimentos é baseada na educação financeira, seja no trading, quando foi o nosso início, junto com a Leandro Stormer, né? Até a expansão que a gente teve para a Liberta, que é para transformar investimento em liberdade para todos os perfis de cliente. Então, o que sempre determinou isso foi, ó, primeiro a gente educa, depois a pessoa pega confiança e começa a investir com a gente, começa a investir melhor. Então, é um processo de troca com a assessoria. Quanto mais tu sabe, mais tu pode trocar com o assessor e acaba sendo melhor o serviço que ele vai prestar. Então, é uma troca super importante ter, pelo menos minimamente, ali uma base de educação financeira, uma formação básica de investidor para tomar melhores decisões. Até porque o assessor de investimentos, ele assessora, ele não gere, né? Já entrando na parte de formação no mercado. Ele não é um gestor que tem um CGA, mas sim ele assessora e te auxilia dentro do teu perfil a montar uma carteira de acordo com o teu perfil e com os teus objetivos. Um grande facilitador disso é a educação, né? Como é que a gente consegue, nessa via de mão dupla, tornar o processo decisório melhor? Porque a decisão, no final, ela fica com o cliente, né? A gente só traz as oportunidades dentro do perfil e essa decisão ali tem que ser tomada conjuntamente e, principalmente, quem aperta o botão é o cliente, é o investidor. É engraçado, né? Porque eu também estava no quartel, meu chefe, que era um coronel aviador, me apresentou o mercado. Naquela época que eu começo a mexer com isso, a minha expectativa era ser taxista, que era a profissão do meu pai. E aí, vivenciando o mercado, eu comecei a ver, assim, todos aqueles que trabalhavam no mercado financeiro, eles tinham, em termos de remuneração, coisas bastante diferenciadas em termos, vamos supor, vou comparar com um gerente de banco, né? A minha esposa atual, ela chegou a ser gerente do banco. Chegava uma época de bônus, eram 2 salários. Quando eu vi o mercado financeiro pagando pela sua capacidade, pela meritocracia, aquilo que você produzia, eu falei, cara, eu nunca tinha visto isso. Eu jamais havia imaginado que era possível ganhar dinheiro daquela maneira. No começo, eu venho para o mercado pensando assim, cara, eu vou ensinar as pessoas a operar bolsa e eu acabo conhecendo pessoas de caráter ímpar, que é o caso do Pedro ou do Marcel. Até hoje, assim, o pessoal que eu trago aqui no Botecast são amigos pessoais meus que eu fui conquistando nesse tempo que eu tô aqui. Já vai fazer 17 anos. Mas, por exemplo, eu acabei me tornando analista de investimentos, que é uma das profissões que dá para ser exercida no mercado financeiro. O Pedro, ele exerce a parte hoje, ele chefia aqui um número de agentes, e eu passei a fazer uso do agente autônomo sem meio que saber qual era a função dele lá atrás, meio que pela minha personalidade. Eu sempre era um cara que eu gosto de ter um bom relacionamento, até para depois, se eu tivesse algum tipo de problema numa corretora, eu saber com quem eu pudesse resolver. E aí entra até um tema que é muito comum, né? Você vê a grande maior parte das pessoas, porque hoje o mundo ficou muito digital, né? As corretoras criaram essa parte digital, onde elas isentam praticamente taxas, mas ela também isenta você de serviço, de pessoas para te atender. E eu sempre, por exemplo, hoje faço uso do assessor de investimento, porque assim, eu tenho uma carteira de longo prazo, eu já deixo meio que pré-estipulado, eu quero comprar fundos imobiliários. Então, quando esse fundo tiver num preço atrativo, ou aparecer um fundo que está pagando um bom dividendo, me dá um toque aí, porque eu quero montar minha carteira de fundos imobiliários. E isso eu só tenho
devido ao assessor de investimento. Porque, para mim, ficar olhando uma série, uma dezena, uma centena de produtos diferentes, ativos diferentes, me especializar sobre cada um deles, ver quanto que cada um paga, quem paga mais, quem paga menos, é muito trabalhoso. E eu acabo sendo onerado em termos de tempo, e eu não quero perder esse tempo se eu tenho alguém para fazer para mim. Então, desde o primórdio, eu fiz uso do assessor para manter, primeiro, um bom relacionamento na corretora que eu estava operando. Claro, se eu precisasse, cai a internet, cai a luz, eu fiquei posicionado, pum, stop, tem alguma discrepância no financeiro, uma correção, ou a demonstração de algum produto, serviço que é do meu interesse, sempre isso vem de uma maneira mais fácil. E eu acabava sempre tendo contato via WhatsApp, que é um contato bem rápido. E aí que eu vejo que as pessoas vindo me procurar, perguntando como se certifica, perguntando como é que faz, e a gente vê que é meio escasso o tipo de informação. É meio que somente quem está dentro do meio que acaba conhecendo isso, né?